Boa noite, queridos. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Queridos, que coisa boa é culto de jovem e adolescente. Eu estou aqui revigorado, é tanta energia. Se eu pudesse, eu ficava horas falando aqui sobre experiência com jovens e adolescente. Pastor Cláudio me poupou, porque hoje eu vim falar da palavra, não quero falar de mim. Então, de uma forma bem rápida, alguns aqui me conhecem, eu provavelmente não conheço ninguém, né? Eu era muito pequeno, só lembro do pastor Cláudio, né? Então eu tinha aí 9 anos, quando meu pai foi pastor interino aí, em 2001, 2002. Eu sei que eu ia na casa de alguns irmãos que eu não lembro. Eu passava o dia aqui, almoçava na casa de algum irmão que eu não lembro. Se o irmão me levou na sua casa, depois fala comigo, tá? Para eu te agradecer. Mas foi isso. Meu pai participou daqui e a minha família faz parte também dessa família e um pouco da história dessa igreja. Para mim é um privilégio. Como o pastor Cláudio falou, eu sou pastor da Terceira Igreja Batista em Rocha Miranda e eu atuo lá na área de educação cristã, na parte de ensino, e trabalho com os adolescentes. Sou casado, minha esposa não pôde estar aqui hoje, mas trago o abraço dela. Queridos, é um prazer, como eu disse, estar aqui com esses jovens, com esses adolescentes. Sei que deve ter dado um trabalho, foram semanas organizando isso, ensaios após ensaios, mas para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? Queridos, eu quero saber, antes de começar, tem alguém aqui que foi convidado nessa noite, não faz parte dessa igreja e falou assim, eu vou lá ver esse congresso de jovens e adolescentes? Só levanta a mão aí, você foi convidado, não faz parte dessa igreja. Beleza, sejam bem-vindos e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Queridos, eu creio muito que você não saiu da sua casa por um acaso e todos nós não viemos aqui por um acaso para simplesmente nos reunirmos, mas tão somente para ouvir o que Deus tem para nos falar. Ossos secos ganhem vida, que se encontra lá em Ezequiel 37:5. Esse texto que diz assim, ó: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Que tema maravilhoso que foi baseado esse tema. Mas antes de eu começar, eu gostaria de entender algumas coisas aqui, e a pergunta é: quem é esse Ezequiel que está na sua Bíblia e que escreve e que faz essa declaração? Esse Ezequiel era um sacerdote em Israel, cujo nome significa Senhor, o Senhor fortalece. Ele, queridos, foi levado para a Babilônia, para a comunidade de Israel que estava lá, que foi levada cativa. Então Israel saiu do seu país e foi levado para a Babilônia. 4 grandes reinos dominaram Israel ao longo da história. Nós vemos a Babilônia, nós vemos os Medo-Persas, os gregos e o Império Romano, que sem sombra de dúvidas foi o maior império e que dominou não somente Israel, mas grande parte do mundo, inclusive no período de Jesus. Mas a pergunta também é: por que Ezequiel escreve, faz essa declaração? Ossos secos ganhem vida, como diz aqui em Ezequiel 37:5. Dentre muitos objetivos, queridos, Ezequiel escreve para mostrar para aquele povo que estava preso e que estava exilado que a glória de Deus e o poder de Deus não havia diminuído sobre a vida deles. E o fato deles não estarem na sua terra e o fato do templo ter sido destruído não diminuía a presença de Deus e o poder de Deus na vida daquelas pessoas que estavam sofrendo. A próxima pergunta é: a quem que Ezequiel escreve? Justamente esse povo e esse grupo de judeu que foi levado cativo para a Babilônia, a fim de instruí-los e exortá-los e mostrar para eles que eles estavam ali por conta das escolhas e uma vida de pecado que eles tiveram. Deus há tanto tempo falou com o povo de Israel e falou assim, ó, se endireita, muda o seu caminho. O Israel continuou seguindo a sua vida. E a consequência natural da desobediência e do erro foi ser levado cativo. E muitas vezes a gente pode pensar assim, caramba, Deus é mau? Ele levou aquele povo para o cativeiro? Não. As próprias escolhas daquele povo o levaram para o cativeiro, e Deus é bom que ele levanta Ezequiel, que atuou como um pastor e como um consolador,
para aquele povo, mostrando que o tempo de sofrimento vai ter na vida de vocês. Porém, Deus está cuidando da vida de vocês em meio ao sofrimento. E queridos, antes da gente entrar propriamente no que a gente vai falar, esse profeta ele tem uma visão. A visão de ossos secos e que Deus fala para ele profetizar e aqueles ossos começam a ganhar vida. O profeta, ele foi levado a um vale, um texto muito conhecido por nós, ele foi levado a esse vale. E queridos, esses ossos, o profeta ele vai entender, e se você pegar a sua Bíblia e continuar lendo o 37, você vai ver o desfecho. Muito obrigado. Você vai ver o desfecho. E qual era o desfecho, a interpretação desses ossos secos? Era toda a casa de Israel. Ezequiel, ele sabia que assim era como o povo se sentia, como ossos secos, um povo que estava se sentindo abandonado, um povo que estava sem esperança, sem qualquer esperança. Queridos, é muito interessante que quando nós não temos esperança em alguma coisa ao longo da nossa vida, nós nos sentimos sozinhos e parece que estamos sozinhos diante das coisas, sem saber para onde ir, e a gente fala, né, há sempre uma luz no fim do túnel, mas muitas vezes existem situações da vida em que nós não vemos a luz no fim do túnel. As coisas estão passam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, meses, anos, situações difíceis em que passamos. Irmãos, por circunstâncias diversas, nós podemos estar nos sentindo como ossos secos e vivendo diante dos ossos secos, buscando muitas vezes um motivo para sorrir, mas nós muitas vezes não encontramos. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Essa visão que Ezequiel tem é mais que isso. A visão dele, podemos dizer que ele descreve a natureza humana sem Cristo, que somos como cadáveres e pessoas que passamos se não temos Cristo. Tem uma frase que diz assim: muitas pessoas irão morrer sem ao menos terem nascido. Irmãos, essa visão revela para nós o afastamento de pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que estão vivendo com ossos secos por não conhecerem a Cristo. Mas também para fechar, e aí a gente entra e começa a falar sobre o que eu vim falar nessa noite, a visão ela também nos mostra e nos revela que não importa a dificuldade, não importa o problema que você está passando, nenhuma pessoa está tão seca demais para ouvir a voz de Deus. Nenhuma pessoa está tão distante para ouvir a voz de Deus. Ossos secos ganharam vida depois que Ezequiel clamou e aquela visão se concretizou. Queridos, se você se sente assim nessa noite, se você tem se sentido num vale de ossos secos, se você tem se sentido cansado e coisas e situações da vida chegaram para você, eu quero te dizer que Deus, Ele tem cuidado e eu tenho certeza que Ele quer te falar algo nessa noite. Irmãos, preste atenção. Pandemia 2020, que continua em 2021. A promessa de uma vacina que resolve em parte, que dá uma pequena esperança, mas que não é a esperança total. Um ano de incertezas e dificuldades que passamos. Um ano de 2020 de isolamento, que muitas pessoas ficaram doentes devido ao isolamento. Eu tive uma vizinha que ela faleceu, não por conta de Covid, mas porque ela estava muito nervosa e ela ficou em pânico, teve um infarto e faleceu da frente da minha casa. Situações difíceis que a família, vizinhos meus passaram. Irmãos, política, que nós não vemos esperança, né? Na política entra promessa atrás de promessa, não vemos esperança. A pergunta que eu tenho nessa noite é: como não desanimar? Como não desanimar diante de situações que nós nunca imaginamos que nós iríamos passar? E queridos, eu vim falar nessa noite sobre situações da vida e coisas que nós enfrentamos, não somente por Covid, mas porque vivemos e porque sofremos como qualquer um outro ser humano. Eu vim falar, queridos, sobre tristezas. Eu vim falar sobre pessoas que se sentem sozinhas, mesmo com pessoas à volta. Eu vim falar com pessoas que estão desanimando com a vida. Cristãos que têm cansado da caminhada. Eu vim falar sobre pessoas que muitas vezes abandonam um propósito e de pessoas que muitas vezes abandonam Cristo.
coisas da vida e situações difíceis que nós vivemos. Irmãos, querido adolescente, jovem, eu quero te dizer, isso aqui não é uma palavra profética de maldade. Nossa, será que existe isso? Mas eu quero te dizer que, se em algum momento da sua vida você não teve uma crise, uma perda, uma situação muito difícil, eu quero te dizer que isso vai acontecer com a sua vida. Sabe por quê? Porque isso é a vida. Situações difíceis e situações complicadas chegam na vida de todo mundo e chegam, queridos, inclusive na vida do cristão. Existem muitas pessoas que pregam essa promessa de que venha para Cristo e Cristo vai solucionar o seu problema, quando nós vemos no Evangelho um Cristo que sofre e que passa por situações difíceis e que nos ensina, ao longo da caminhada, a viver com situações difíceis. Tem um livro de um autor que ele escreveu agora, Bibotalco, não sei se alguém conhece, e é a foto desse livro, eu esqueci o nome, mas é a foto de um sorvete caindo no chão. Não é muito ruim, queridos, quando a gente compra uma casquinha do McDonald's, e você está feliz e a casquinha cai no chão, né? E aí você vai reclamar, o cara falou, já era, pagou mais 3, tá R$3 agora, né? Tá caro. Mas, queridos, por que disso? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós servindo ao Senhor, cumprindo o propósito ali, muitas vezes o nosso sorvete vai cair no chão. E a gente precisa lidar com problemas e com situações difíceis. Momentos em que parece que estamos em vales de ossos secos e que não vemos a luz no fim do túnel. Eu chamo isso de os porquês da nossa vida. O porquê que isso aconteceu? O porquê que certas situações chegaram na minha vida, né? E muitas vezes nós não encontramos a resposta, mas ainda que eu não encontre a resposta, eu preciso encontrar a solução, e a solução dos porquês da nossa vida, ela existe. E Tiago, qual é? Qual é a solução dos porquês e situações difíceis e situações complicadas e vales de ossos secos que nós passamos? Sabe qual é a solução? Em determinado momento da história, surge um homem que divide a história entre antes e depois dele. Queridos, esse homem, ele viveu no interior da Galileia, na cidade de Nazaré. Queridos, se pudéssemos descrever Nazaré, pense na comunidade, na pior comunidade do Rio de Janeiro. Uma comunidade largada, sem saneamento básico, em que as pessoas vivem de uma forma bem precária, era a cidade de Nazaré. A nossa igreja em Rocha Miranda a gente brinca que é no pé do morro de Faz Quem Quer. Né? E lá nós encontramos muitas pessoas com vidas sofridas, pessoas que não têm o básico e que quando a gente para e olha e fala, meu Deus, como essa pessoa consegue viver dessa forma? Essa era a cidade de Nazaré, a periferia da Galileia. Esse homem se chama Jesus e ele era conhecido como o Jesus de Nazaré. Alguns personagens da Bíblia vão descrever esse Jesus, sabe como? João, ele vai dizer que esse Jesus era o Logos. No princípio era o Logos, ou na Bíblia, no princípio era o Verbo. Preste atenção que definição bacana sobre esse Jesus. Esse Logos, ele significava para os gregos algo mais ou menos assim, ó, a essência do universo e o porquê de todas as coisas. Como é isso, Tiago? Se eu tacar esse papel pro alto aqui, ele vai cair. Sabe por quê? Por que esse papel vai cair? Porque existe a gravidade, existe algo acontecendo. Se você respirar fundo, tem o ar que você não consegue ver, não consegue muitas vezes sentir, mas ele está lá. E os gregos vão chamar isso de a essência do universo e o porquê de todas as coisas. João descreve Jesus sendo isso. O Logos é o que faz todas as coisas serem e funcionarem do jeito que são. Para João, que escreve na sua Bíblia, o porquê de todas as coisas e a essência do universo é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que veio aqui, ele era Deus, ele estava no princípio de todas as coisas, e quando nada existia, esse Jesus, ele já era e ele já existia. Mas tem mais definição sobre esse Jesus. O apóstolo Paulo,
outro cara que está na sua Bíblia, ele vai descrever esse Jesus muito bem. Lá em Colossenses 1, de 15 a 17, ele diz: quem é esse Jesus que dividiu a história, que é a essência do universo? Ele diz assim, esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E também o escritor de Hebreus vai definir esse Jesus como: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, certa vez, esse Jesus que eu acabei de descrever, ele estava conversando, tem uma passagem na sua Bíblia que vai mostrar, ele estava conversando com pessoas simples da Galileia, pessoas simples como eu e como você. Eram pescadores, eram viúvas, eram pessoas de todos os tipos, pessoas com doenças, pessoas marginalizadas. Queridos, as peças que foram representadas aqui retrata, né? Se a gente sair aqui da igreja, a gente encontra tudo isso aqui. Tudo que foi narrado, são essas pessoas que, se Jesus estivesse falando, ele estava conversando. Num determinado momento, ele conversa com esse tipo de pessoas e Jesus estava também com os seus discípulos. Essas pessoas, elas eram exploradas com os impostos pelo Império Romano. Aquele povo estava sendo dominado. Então preste atenção, pessoas simples, pescadores, viúvas, abandonados pela sociedade, pessoas que estavam sendo exploradas por um governo que estava acima deles, o Império Romano. Jesus, ele conhecendo e percebendo a vida das pessoas, e isso Jesus era especialista em perceber o sofrimento das pessoas. Num determinado momento, quando todos estavam reunidos, ele falou assim para eles: ei amigos, preste atenção, venham a mim, vocês que estão se sentindo cansados, mas não só isso, têm se sentido sobrecarregados também. Sabe por quê? Porque eu posso aliviar vocês. Tomem sobre vocês os meus ensinamentos, mas aprendam de mim que eu sou manso e que eu também sou humilde de coração. E vocês vão achar descanso para as almas de vocês. Sabe por quê? Porque o meu jugo e os meus ensinamentos são leves e tudo isso que eu tenho para vocês é suave. Jesus faz essa seguinte declaração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 28 a 30. E a gente vai ver com detalhes o que ele está dizendo para essas pessoas que literalmente se sentiam num vale de ossos secos, sem esperança para a sua vida. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Eu vou ler o texto na íntegra, que diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Vamos analisar esse texto aqui, queridos. A primeira fala de Jesus é: venham a mim. Irmãos, adolescente, jovem, preste atenção. Venham a mim. Jesus está na Galileia, naquela cidade bem pobre. Ele está ensinando aos seus discípulos e pessoas normais e pessoas humildes. Jesus faz a seguinte declaração: venham. A palavrinha em grego aqui é deute, que significa algumas coisas. Que significa: venha até aqui. Venha até aqui, venha rápido, venha depressa, venha para próximo de mim. Venha, porque eu quero te dar algo. Queridos, é nesse momento de caminhar e ir até Jesus que nós encontramos a solução e os porquês da nossa vida são resolvidos. Irmãos, prestem atenção. Ainda que eu não tenha a resposta do porquê que certas coisas aconteceram, por que a tristeza chegou, por que eu perdi alguém, por que situações complicadas chegaram na minha vida. Mas Jesus, ele faz uma declaração dizendo: venham a mim, não é qualquer um. Ele diz: vem você que está
cansado. E a palavrinha cansado aqui é o kopos. E o que significa o kopos? Olha aqui essa definição de cansados. Cansados pode significar uma pessoa que está aflita, pode significar uma pessoa que está triste, aborrecida, intenso trabalho unido de aborrecimento e fadiga, dureza da vida e problemas grandes. Irmãos, eu estava conversando com uma adolescente, a gente estava lá atrás na igreja, batendo um papo informal, estava eu e dois adolescente de 15 anos. E do nada entrou um papo bem maduro, né, sobre a vida. E ela chegou para mim, Eduarda, ela falou, Tiago, eu sei, né, a gente faz tantos sonhos e planos, mas a gente começa a crescer e percebe que nem sempre a gente consegue realizar. A vida, ela é dura, a gente tem que correr atrás. E, irmãos, eu estava assim meio de cabeça baixa, quando ela falou isso eu levantei, eu falei, gente, que isso? É uma pessoa de 40 anos que está falando comigo? Né? Eu falei, exatamente isso, Duda. A gente faz sonhos, faz planos, e quando a gente começa a crescer, a gente percebe que nem tudo são flores e que nem tudo é da forma que a gente imaginou. A vida, ela traz uma dureza e nós temos problemas ao longo da nossa vida. Então, Jesus, ele está falando para pessoas sofridas. Um povo, preste atenção, que foi liberto por Deus. Quando Ezequiel profetiza isso, passa um tempo, que é a Babilônia, 70 anos, o povo é liberto. Mas depois vem outros impérios, né? E o povo que um dia foi liberto por Deus, agora se encontra escrava do Império Romano, escrava entre aspas, porque tinha que pagar imposto, né? Muitos impostos para o Império Romano. Sendo exploradas, não podendo fazer nada. Pessoas que diariamente acordavam e estavam aflitas, aborrecidas, tristes, com grandes problemas. Pessoas que estavam vazias de esperança por conta de aflição. Ossos secos, que não havia esperança. Isso me lembra duas histórias. A história da velhinha. Já ouviu a história da velhinha? Não, né? Ouviu não? A história da velhinha. Queridos, tinha uma velhinha andando na rua com a sua bolsa e chegou um bandido e falou, passa a bolsa ou a vida. E aquela velhinha, tão calma, olhou e disse, tanto faz, pode levar qualquer um, a vida ou a bolsa, porque as duas estão vazias. E também a história do palhaço Pipoquinha. Conhece o palhaço Pipoquinha? Queridos, um palhaço ia fazer, caramba, eu acho que eu contei o final da história, meu Deus do céu, não era para contar que ele era o palhaço. Então vou ficar só com a história da velhinha. Depois vocês me perguntam em off a história do palhaço. Caramba, contei o final. Não tem graça. Queridos, o que eu quero dizer aqui sobre a história dessa velhinha e a história do palhaço que eu não contei? Irmãos, assim como essa velhinha, essa história, quantas pessoas têm se sentido aflitas e quantas pessoas têm se sentido vazias devido a coisas da vida e situações que chegaram e que muitas vezes não temos resposta. Irmãos, muitas vezes pessoas que falam assim, Tiago, eu estou sem emprego. Tiago, o emprego que eu estou não é o que eu gostaria e agora eu estou com uma certa idade, eu não posso sair desse emprego. Eu tenho família, eu tenho filhos para criar e eu não posso simplesmente largar. Tiago, eu estudei tanto para um concurso e não consegui passar. Tiago, hoje eu não sou nada, o tempo está passando e eu não consigo realizar os meus sonhos. Tiago, a vida tem sido dura, as coisas têm sido difíceis. Irmãos, ao longo dessa vida, nós passamos por situações difíceis, que muitas vezes não temos a resposta. Passa o tempo e muitas vezes nós vamos passar por essa vida sem ter a resposta. Por que determinada coisa aconteceu? É uma separação que chegou quando você nunca imaginou que iria se separar. É um relacionamento familiar ruim. Meu Deus, por que eu não me dou bem com meu pai? Meu Deus, por que eu não me dou bem com a minha mãe? Eu tento resolver e não consigo. Situações difíceis. É uma morte inesperada, seja por Covid, ou seja por tantas outras coisas. Queridos, esse ano de 2020, quantas perdas inesperadas. É um câncer que descobrimos quando ainda tinha tantos sonhos, coisas para fazer. É um abuso sexual que rolou, que você entende, caramba, onde estava Deus nisso? É a falta de dinheiro, queridos. Muitas vezes, para cuidar da família, é aquele pai trabalhador que a esposa fica doente, o filho fica doente, ele não tem o dinheiro para pagar. São as injustiças da vida que chegam na vida do cristão. E presta atenção, queridos, ser cristão
passando por essas coisas, dia após dia, não é fácil. Não é fácil. Ser cristão buscando a Deus e mesmo assim, situações difíceis e coisas complicadas e o vale dos ossos secos chegam nas nossas vidas. Queridos, em meio ao cansaço da nossa vida, surge uma voz e é a voz de Jesus, o Deus que está entre nós, o Deus que chega na história dizendo: ei, amigo, vem a mim. Você que tem se sentido cansado, sabe por quê? Porque eu quero te dar algo, vem rápido e vem para próximo de mim. Em meio ao cansaço da tua vida e em meio ao cansaço das nossas vidas, é necessário caminhar até Jesus, porque Ele tem a solução dos porquês da nossa vida e Ele quer, e Ele se interessa, e Ele quer resolver isso na sua vida. Mas o texto continua. Ele não diz só os cansados, ele fala, você que tem se sentido sobrecarregado também. E existe uma diferença entre o cansado e os sobrecarregados. A palavra sobrecarregados aqui, em grego, ela significa fortro, e que significa colocar uma carga sobre. É uma comparação de alguém que está sendo oprimido por grandes cargas. São rituais e preceitos que não fazem sentido. É mais ou menos assim, alguém que é obrigado a fazer certos tipos de rituais sem sentidos e que não trazem a nada e só trazem peso ao longo da sua vida. Irmãos, Jesus, ele está falando para pessoas simples, como eu e como você. Pessoas que eram exploradas pelo Império Romano, mas também era explorada espiritualmente. Irmãos, a gente vê muitas igrejas que exploram espiritualmente. É até difícil a gente falar de Jesus, sabe por quê? Quando a gente fala de Jesus para alguém, a pessoa fala, então você é igual àquela igreja lá? Então você tem que explicar que a gente não é igual a certos tipos de igreja. Mas preste atenção, o povo era explorado pelo Império Romano e espiritualmente. Queridos, espiritualmente por quem? Deus, a gente vai ver na Bíblia que ele não se manifestou com profetas e com sinais por cerca de 400 anos. É aquele período que a gente fala do silêncio de Deus, que não é bem um silêncio de Deus. Só não se levantavam profetas e não haviam sinais milagrosos igual antigamente com profetas. Então a gente vai chamar do silêncio de Deus. E o que acontece, queridos? Nesse período, líderes e pessoas do próprio povo judeu se levantam dizendo que o povo deveria fazer certos tipos de coisas para que Deus voltasse a falar com eles. Então é mais ou menos assim, o povo estava sofrendo com esse silêncio de Deus e se levantam pessoas que nós conhecemos muito bem, que são os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os líderes religiosos que a gente vai ver no tempo de Jesus. E preste atenção. Os líderes religiosos, a princípio, eles se levantaram com uma boa intenção. Os fariseus, eles tinham uma boa intenção. Eles falavam assim, nós devemos ver a lei de Moisés e cumprir toda a lei de Moisés para que Deus volte a falar com a gente. A princípio, era bom, porque eles queriam se aproximar de Deus. Mas ao longo do caminho, esses líderes se perderam e eles achavam que tinham que cumprir à risca tudo aquilo. E quem não cumprisse iria ser... desagradava a Deus. Os saduceus, eles falaram, para Deus voltar a nos ouvir, precisamos cuidar do templo, são os sacerdotes, precisamos, valorizar o templo. E aí, eles se perderam ao longo do caminho. Povo que tinha uma boa intenção, mas ao longo do caminho se perderam. E, irmãos, o povo ele estava sendo sobrecarregado na época de Jesus com rituais que não tinham sentidos e o povo cumpria todos aqueles rituais, mas Deus ainda assim não falava com eles. Irmãos, existe uma história, e eu não sei se isso é verdade, que existe uma espécie de formiga que ela captura, ela invade outro formigueiro e ela pega os filhotes daquela formiga e leva para o seu formigueiro. E aquelas formigas, elas crescem achando que fazem parte desse formigueiro e elas trabalham para manter o formigueiro, que capturou elas. Os irmãos conseguiram entender? Um formigueiro, outra formiga meio que faz de escravo aquelas formigas e elas crescem trabalhando para uma outra espécie. Irmãos, quantas vezes na vida nos sentimos cansados e sobrecarregados com grandes cargas, muitas vezes cansados de clamar a Deus e parece que Deus não nos ouve. É só comigo que acontece isso?
Situações chegam e muitas vezes oramos e clamamos a Deus, mas parece que Ele não nos ouve. No dia da dor nas nossas vidas, quando a dor ela é mais intensa, muitas vezes nos perguntamos: Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo essa situação na minha vida? E é justamente nesses momentos de dores, de vales que passamos nas nossas vidas, que descobrimos que a oração, ela não é como uma máquina de chiclete, em que você bota a moeda, puxa a alavanquinha e cai o chiclete. Descobrimos que a oração não é assim. Você faz o pedido e sai o seu pedido pronto, realizado. Irmãos, e quando o cansaço espiritual chega nas nossas vidas? É muitas vezes pessoas que falam assim, estão cansadas espiritualmente, e você fala do Senhor e ela fala: não, eu creio no Senhor, mas... Queridos, o mais são todas as coisas que estão acontecendo ou que não estão acontecendo na vida de uma pessoa, que torna essa pessoa sobrecarregada. Coisas que ela já pediu para Deus, as coisas não aconteceram e ela entra numa frieza espiritual por não receber aquilo que pediu. Mas também, queridos, é o clamor do cristão que ora a Deus, uma oração genuína, pedindo para fazer a vontade de Deus. Assim, Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Deus, eu estou aqui, disposto a te servir, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero te buscar, eu quero evangelizar. Porém, quando as coisas não acontecem da forma que muitas vezes pedimos, começamos a ficar indiferentes. É o que nós chamamos de cristãos cauterizados. Como assim? A pior coisa é um cristão cauterizado, é alguém que conhece da palavra de Deus. Na peça foi retratado: caramba, eu frequentava a igreja, vou usar o exemplo aqui da peça, né? Igreja, muitas vezes eu frequentava a igreja, né? Me desviei, e aí eu conheço as coisas de Deus. E o cristão cauterizado é aquele que a pessoa fala de Deus e ela fala: não, eu sei, tranquilo. Eu tenho um amigo que ele foi da igreja e agora ele não está mais. E a pior coisa era conversar com ele depois que ele se afastou. Eu falava: fulano, cara, essa vida aí... Ele fala: não sei, Deus me ama, tranquilo. Conhece, mas está cauterizado pelas tristezas e pelas dores da vida. Irmãos, quantas vezes sofremos sobrecargas no ministério, líderes, sobrecargas no ministério? A pessoa, um líder, se torna muitas vezes como um fariseu. Ele começa bem a sua carreira, coração incendiando, coisas acontecendo, fazendo por amor ao Senhor. Mas muitas vezes se perde ao longo da caminhada, continua falando de Deus, mas distante dele. Irmãos, existe uma frase de A.W. Tozer, é um escritor, que ele diz assim, quando você não tem algo real dentro de si, tenta conseguir algo no exterior que simule algo real. Quando o fogo some da fornalha, pinta um fogo para parecer que continua queimando. Essa era a vida dos fariseus, queridos. Eles queriam ter aquele tempo de obediência a Deus e aquele tempo de oração, mas nem eles conseguiam cumprir. E aí o que eles faziam? Eles pintavam, né? Era uma figura. Eles pareciam para o povo que faziam isso, mas de fato eles não conseguiam fazer. Quantas pessoas, irmãos, acaba sendo assim? Dão conselhos de como o outro deve ser, como o outro deve se comportar, pois queria fazer aquilo que fala. Quando o fogo some da fornalha, pintam um fogo para parecer que continuam queimando. Irmãos, somente Jesus para transformar essa pintura que nós gostaríamos de ser em algo real. É somente Jesus capaz de transformar aquilo que nós gostaríamos de ser em realidade. Irmãos, poderia falar de muitas outras coisas aqui. Tantas coisas da vida que nos tornam sobrecarregados. Pessoas que saíram da igreja hoje não têm forças para voltar. Tantas pessoas e tantos jovens e adolescentes desigrejados. Eu fiquei chateado com um pastor, como foi na peça. Eu fiquei chateado com algum líder. Pessoas que saíram e não conseguem voltar. Cansadas e sobrecarregadas. E é para esse tipo de pessoa que Jesus está falando nessa passagem. Em meio às sobrecargas da vida, surge Jesus na história, Deus entre nós, dizendo: ei, amigo, vem a mim, vem para perto, vem rápido, vem, porque
porque você precisa disso e eu quero te dar algo. Se a gente olhar no texto, a gente vai ver o que Jesus quer dar. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu quero lhes dar alívio ou descanso. Irmãos, alívio, o significado da palavra alívio aqui, é permitir que alguém pare com algum movimento a fim de recuperar a energia. Permitir que alguém pare de fazer algum movimento. O irmão já virou uma laje aqui? Eu sei que a igreja passou por obra aqui, né? Deve ter tido multirão. Queridos, bater uma laje é difícil, hein? Aquele movimento repetitivo, né? Aquele movimento de passar o balde. E o alívio, o significado é permitir que alguém pare de fazer um movimento a fim de recuperar a energia. E quando nós recebemos esse alívio da parte de Jesus, existe um momento, o texto vai dizer para a gente, nós recebemos esse alívio no versículo 29, quando tomamos sobre as nossas vidas o jugo dele, quando tomamos sobre as nossas vidas os ensinamentos. Queridos, tomem sobre vós os meus ensinamentos. E nós só vamos ter os ensinamentos de Jesus se nós pegarmos isso aqui para entender. É necessário, queridos, na sua Bíblia você ler, mas não somente ler. É necessário você entender o que está sendo falado, mas não só isso. É necessário você crer. E o que transforma as nossas vidas é necessário praticar. Ler, entender, crer e praticar. Muitas pessoas leem a Bíblia e falam: Tiago, eu não consigo entender o que está aqui. É necessário entender e, entendendo, crer e praticar. Mas não só isso. Jesus fala assim: ó, aprendam sobre os meus ensinamentos, mas também sobre mim. É o texto que vai dizer para a gente: tomem sobre vocês os meus ensinamentos e aprendam de mim. O aprendam de mim aqui é saber quem ele é. E, queridos, esse aprender de mim Jesus, ele nos chama para um relacionamento. Assim como você tem um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho. E aqui existe uma grande diferença. Tiago, qual é a diferença de aprender os ensinamentos de Jesus e aprender sobre Jesus? A gente pode ter na escola, adolescente, um professor que a gente gosta muito dos ensinamentos dele. Fala: caramba, vai ter aula do Carlinhos. Pô, vai ter aula dele, vai ser maneiro, ele dá uma aula muito bacana. Mas a gente não saber nada sobre ele. Se ele é casado, o que ele faz depois da aula. Existe essa diferença. E os discípulos de Jesus, eles aprenderam as duas coisas. Eles aprenderam os ensinamentos de Jesus e aprenderam sobre Jesus. Jesus chamava os discípulos para comer com ele, ir para a festa de casamento, se relacionar. Jesus apresenta para os discípulos o caráter dele e o amor dele. E, irmãos, nós só iremos aprender os ensinamentos e aprender sobre Jesus se você de fato pegar isso aqui para ler, entender, crer e praticar. Mas o texto não para por aqui. Ele vai dizer: tomem sobre vocês os meus ensinamentos e aprendam de mim. Se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir 3 coisas: que eu sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as suas almas. O manso aqui é suave e é leve. Humilde, uma pessoa de espírito humilde que se interessa por você, e vocês vão encontrar descanso para as almas. Jesus, ele diz: a partir do momento que você se interessar sobre os meus ensinamentos e me conhecer, vocês vão descobrir que existe alguém manso para a vida de vocês, alguém que é suave e alguém que é leve. Vocês vão descobrir que eu sou humilde e que eu me interesso pelas suas dores, pelas suas histórias, pelo que você está passando agora. E fazendo isso, vocês encontrarão descanso para as suas almas cansadas. Então preste atenção aqui, queridos. Olha que coisa interessante. Se fizermos isso, nós vamos encontrar alívio e nós iremos encontrar os porquês das nossas almas, os porquês da nossa vida, se nós nos aproximarmos até Jesus. Eu poderia parar por aqui, mas algo ainda me chamou a atenção nesse versículo e nesse texto. Sabe por quê? O texto diz assim, ó: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que estão passando por problemas nessa vida, que tem sentido como um vale de ossos secos, que não vê a luz no fim do túnel. Venham até mim. Mas a minha pergunta é: como eu, Tiago, consigo dar o primeiro passo quando a situação da vida fica de fato difícil? Ah, irmãos,
Eu estou nessa noite aqui falando com os irmãos e eu tenho passado por situações complicadas que eu nunca havia passado. Irmãos, quem está passando aqui nessa noite por situações difíceis, sabe como é difícil dar o primeiro passo até Jesus. Quando as coisas ficam difíceis, parece que muitas vezes tudo que nós cremos e tudo que nós sabemos sobre Jesus parece que são suspensas e nós nos encontramos num vazio, muitas vezes precisando de pessoas para nos lembrar sobre esse Jesus. Queridos, como dar o primeiro passo quando o vale de ossos secos chega na nossa vida, quando o desânimo chega nas nossas vidas, quando eu não tenho oração respondida, como dar o primeiro passo quando a doença chega nas nossas vidas, quando eu perco alguém, como eu consigo caminhar até Jesus e dar esse primeiro passo, quando eu fico desempregado, como eu consigo dar esse primeiro passo, quando o meu relacionamento com a família não é bom, quando eu tenho sonhos que não são realizados, como dar o primeiro passo? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Queridos, essa é a pergunta das nossas vidas e que precisamos entender, porque as coisas difíceis e as situações difíceis nós vamos passar. Eu tenho certeza que nessa noite tem gente passando. Isso aqui também não é profecia. Sabe por que você está passando por situação difícil? Porque isso é a vida, isso é viver, passar por situações difíceis. Queridos, isso são situações difíceis. Como dar o primeiro passo? E sabe quem vai mostrar para a gente como dar o primeiro passo? A própria Bíblia. Jesus, nessa passagem de Mateus capítulo 11, ele vai mostrar como ele restaurou a vida de uma pessoa que passou por um momento tão difícil na sua vida. Uma pessoa que sabia exatamente os planos e os propósitos de Deus, mas num determinado momento passou por situação difícil e precisou que Jesus o auxiliasse. O nome desse cara da Bíblia é João, o Batista. A gente leu Mateus 11, 28 a 30. Se a gente pegar o 11 no início, a gente vai ver o relato desse homem, João Batista, que está na sua Bíblia. Sabe quem é esse homem, João Batista? Ele é um dos maiores homens de Deus no Novo Testamento. Ele é um dos maiores homens do Novo Testamento. Esse João Batista, ele era um homem que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando nenhuma pessoa havia sido derramado o Espírito Santo de Deus. Esse João Batista, ele era o último dos profetas em Israel. Esse João, ele sabia exatamente que Jesus era o Filho de Deus e qual era o propósito de Jesus aqui na terra. João, ele também sabia qual era o seu propósito. Perguntavam, João, quem é você? Você é um profeta? O que você é? Você é o Messias? Ele fala, não, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu vim nesse mundo. E eu, enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a vontade de Deus. Um homem cheio de Deus, um homem que cumpria e fazia as coisas certas em nome de Deus. Até que o cansaço e as sobrecargas da vida chegaram na vida desse homem. Em Mateus 11 vai mostrar pra gente que esse João, que era cheio de Deus, que fazia as coisas certas, estava preso, e ele foi preso por fazer a coisa certa. Ele foi preso por uma injustiça. Ele condenou o casamento de Herodes, que ele estava adulterando. Ele faz a coisa certa e é preso. E agora esse João Batista, homem como eu e como você, que serve a Deus, apesar desse João querer, ele não podia mais exercer o seu ministério, que era pregar e preparar o caminho para Deus. Um homem que sabia qual era o seu objetivo, fez a coisa certa, foi preso injustamente. Agora ele não pode pregar e fazer o que nasceu para fazer. Nesse momento da história, João ele se encontra incapacitado de fazer o que ele nasce para fazer. João, na prisão, manda falar com Jesus, esse Jesus que eu falei para vocês. E a gente vai ver isso lá em Mateus 11, 2 e 3. Olha o que esse João está preso, pede para falar com Jesus. Diz assim, João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Sabe o que João faz aqui? Ele está preso,
e ele pede para os seus discípulos falarem com Jesus. Ele chega aqui, ó, discípulos, vai lá perguntar para Jesus se é ele mesmo que tinha que vir. Vai perguntar para ele. Pergunta se é ele mesmo ou eu tenho que esperar algum outro para vir. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou aqui na prisão, as coisas estão complicadas. Eu tenho sofrido ameaças, eu tenho sofrido prisões, eu tô aqui nessa prisão, o tratamento não é um dos melhores. E sabe, eu estava fazendo certo, mas agora eu me encontro aqui nessa prisão. Então, discípulos, vai lá perguntar para esse Jesus se é ele mesmo ou se eu deveria esperar algum outro. É como se João falasse assim, ó, eu tenho orado porque eu quero anunciar o reino de Deus. E eu sei que esse Jesus, ele não é só o meu primo, mas esse Jesus é o Filho de Deus e o Messias. E ele tem todo o poder para me tirar dessa prisão. Mas ele não tira. Vai lá perguntar para ele se é ele ou se nós devemos esperar algum outro. Ah, queridos, quando o homem de Deus se cansa de cargas, de sobrecargas da vida, e a dor ela é mais intensa, ele sabe quem é Deus, mas fica cego pelas dores e dificuldades dessa vida. Só que Jesus fala com esse João. Quando os discípulos chegam lá, falam para Jesus, ó, Jesus, João está lá na prisão, ele mandou perguntar se é o Senhor mesmo ou se devemos esperar outro. E olha o que Jesus responde para ele. A gente vai encontrar isso em 11, 4 e 5. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Fala para ele que cegos veem, que os aleijados andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que as boas novas são pregadas aos pobres. Ah, irmãos, preste atenção. João, ele sabia que quando o Filho de Deus viesse, ele faria exatamente essas coisas que Jesus disse. Ele sabia que os cegos iriam enxergar, ele sabia que os surdos iriam ouvir, aleijados iriam andar. Ele sabia que quando o Filho de Deus voltasse, viesse aqui à terra, os mortos ressuscitariam. Irmãos, talvez João ele até mesmo já tivesse visto Jesus curar e fazer muitas coisas. Porém, o cansaço e a sobrecarga da vida o fizeram duvidar, porque ele estava passando por um momento difícil. Sabe o que Jesus faz com João? Quando ele fala assim, ó, discípulos, fala para ele isso. Cegos veem, surdos ouvem. O que Jesus faz com João é relembrar João quem era ele. Ele relembra. Ele diz assim, ó, lembra João quem eu sou. O segredo, irmãos, adolescente, jovem, o segredo do alívio em meio ao vale dos ossos secos, o segredo do alívio das nossas dores e dos cansaços da nossa vida, é conseguir lembrar de quem é Jesus e quem é esse Jesus que nos chamou, queridos. A lembrança de quem Jesus é nos leva ao arrependimento, e o arrependimento é o único caminho que nos leva até Deus. A lembrança de quem é Jesus em meio à dor é o que nos dá alívio em meio ao cansaço e à sobrecarga da vida. Quer ver? Lá em Salmos 42, 5 e 6 diz assim, ó: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas de Hermon. Mas, queridos, Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim, ó: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. E Apocalipse 3, 2 e 3: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Ah, irmãos, mas o texto ele não para por aqui. Enquanto João, ele duvidava, João estava na prisão, pediu os discípulos, e enquanto João estava na prisão duvidando, ele fala: eu estou passando por um momento difícil, Jesus, será que é você mesmo? Será que você tem poder para me livrar daqui? Enquanto ele estava na prisão duvidando,
Jesus estava falando bem pelas costas dele. A gente conhece, né, pessoas que falam mal pelas costas. Mesmo João duvidando, Jesus estava falando bem dele. E a gente vai ver isso lá em 11, 7, 9, 10 e 11. Olha o que acontece. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio de nascido de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Preste atenção, querido irmão. Talvez você esteja aqui nessa noite passando pelo seu vale. Você esteja passando por momentos difíceis, momentos em que você não vê solução, momentos em que as coisas estão muito difíceis, mas preste atenção. O momento e a circunstância que você está passando não muda o que Deus sente por você. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você é filho amado, você tem um pai que é Deus e você tem uma família. E não importa a situação, ainda que os momentos estejam difíceis, nós estejamos duvidando, tem um Deus que fala bem de nós, porque Ele nos salvou, porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, estou terminando. Jesus, João, eu fico imaginando João, depois que os discípulos chegaram, a Bíblia não vai dizer isso. Os discípulos chegaram e falaram: João, olha, Jesus só falou que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo. Estou no final. Que os surdos estão ouvindo, está acontecendo isso tudo aí, João. Irmãos, eu fico imaginando de João, nesse exato momento, se lembrando de quem é Jesus, se arrependendo e tendo um momento. A Bíblia não vai dizer isso pra gente. Essa é a minha imaginação. E se arrependendo. E eu fico imaginando essa cena, João se arrependendo na prisão e Jesus lá pregando para a multidão. E a gente vai ver o texto que Jesus está pregando de uma forma muito dura. E do nada, as falas de Jesus mudam. Ele vira uma pessoa doce. E queridos, isso aqui não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando João se arrependendo e Jesus, naquele exato momento, pelo um toque do Espírito Santo, se alegrando. Porque João, ele se lembrou. Onde é que a gente vê isso? Lá em Mateus 11, de 25 a 30. E diz assim, ó. Olha como é que está Jesus falando. Naquela ocasião, Jesus disse... um pouquinho antes, a partir do 24... Jesus está enérgico, ele diz assim, ó: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. E aí Jesus muda a fala, e ele diz, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Ei, amigo, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês os meus ensinamentos, mas não só isso, aprendam de mim, que eu sou manso, mas que eu também sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas, que eu consigo perceber daqui, que estão bem cansadas, porque o meu jugo e os meus ensinamentos, eles são suaves, e tudo que eu tenho para vocês, ele é leve. Jesus, queridos, ele não veio para explicar os sofrimentos que nós passamos nessa vida, ele mesmo sofreu, ele veio para enchê-lo com a sua presença. É sobre isso que o Evangelho vai dizer, queridos. Tiago, por que eu estou sofrendo tanto? Não sei, irmãos, não sei. Tiago, por que eu perdi alguém? Não sei, meu querido irmão. Ah, Tiago, por que chegou isso na minha vida? Por que aconteceu? Quando a gente vai ver Salmos 23, a gente vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Esse Deus, ele me faz andar em verdes pastos. Mas esse mesmo Deus que nos faz andar em verdes pastos não nos priva de passar pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista vai dizer: mas eu sei que no vale tu estás comigo. Ah, queridos,
Querido Jesus, é diante de Ti que estamos aqui. Como igreja, reunidos, o Senhor sonda os nossos corações nesse momento. O Senhor sabe o que cada um está passando nessa hora. O Senhor sabe os vales, o Senhor sabe a dificuldade. Te pedimos, Santo Espírito de Deus, ministra aos nossos corações, nos ajude a sentir o Senhor em meio às dificuldades da nossa vida, nos ajude a não olhar para o problema, mas conseguir olhar para Ti em meio às dificuldades. Eu te peço pela vida de cada irmão, cada um que está passando pelo vale dos ossos secos, que o Senhor dê uma palavra de vida, que o Senhor caminhe com eles em meio a esse momento. Te pedimos, Senhor, seja com essa igreja, seja com a juventude, seja com cada coração que está aqui nessa noite queimando por Ti, que esse trabalho não acabe hoje, mas que vidas possam ser impactadas por Ti. Tantas pessoas que têm vivido longe de Ti, te pedimos, Santo Espírito de Deus, seja com essa igreja, Pai, seja com cada um, cada liderança, com os pastores dessa igreja. Essa oração que fazemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.